Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos para todos nós nessa noite de terça-feira, hoje dia 3/1, que Deus venha falar conosco por intermédio da sua palavra aos nossos corações, a palavra dele produza efeito de refrigério, de renovo, de fortalecimento. Peço aos irmãos que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Se você quiser detalhes sobre o projeto de aconselhamento, o projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra, e o projeto Meu Deserto sobre restauração, só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo, na descrição do primeiro comentário fixado, e eu te retorno com mais detalhes sobre esses três projetos. Aconselhamento individual, o projeto de aconselhamento, o Pão da Vida, grupo de estudos, e o Meu Deserto sobre restauração. A palavra de Deus diz assim, e falando de restauração, mas uma restauração mais completa em todas as áreas da nossa vida, que é o que nos interessa. Neemias 4, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitiria-se isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias ele foi contemporâneo de Esdras. Ambos viveram uma fase muito difícil da história de Israel, quando o povo vivia um momento de cativeiro babilônico, e alguns ficaram ali como remanescentes na cidade de Jerusalém, e eles conviviam com um cenário desastroso. A cidade totalmente destruída, casas e muros derrubados, construções em pedras despedaçadas, e pelo contato com o fogo, e provocado pela fúria dos inimigos de Israel. A Babilônia, ela invadiu, foi ela quem destruiu, fez a destruição maior a princípio, mas todos os inimigos de Israel se aproveitaram para pilhar ali o povo de Deus, para de certa forma ali aproveitar que a fraqueza, a vulnerabilidade da cidade de Jerusalém e do povo, e ali atacar e ali dominar. Então os sobreviventes estavam ali na província. Eles tinham escapado desse cativeiro, porém viviam em grande dificuldade, em grande vergonha. O muro de Jerusalém, como eu falei, estava quebrado, suas portas destruídas pelo fogo. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 3, mostra isso claramente. E Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Era considerado ali um funcionário de confiança da corte, alguém que desfrutava de uma confiança muito grande. E ele estava ali na capital do reinado do rei Artaxerxes, que era Suzã. Estava mais ou menos ali a 150 milhas do rio Tigre. E esse território ali, persa, hoje é o Irão. Então ele, na presença do rei, ele achou graça, achou o favor de Deus e foi iniciar uma obra restauradora. Iniciou uma obra de milagres, uma obra de operação, uma obra de provisão de Deus, onde os muros e a cidade precisavam ser reedificados. Eu sei que muitos estão buscando de Deus a mesma graça, o mesmo favor, a restauração da vida, a restauração do lar, a restauração da vida profissional, da vida financeira, a restauração da saúde, a restauração de um filho que de repente se afundou, se desviou dos caminhos de Deus, de um marido ou uma esposa que foi embora, de um pai ou uma mãe que rompeu ali totalmente os laços. Eu não sei do que você precisa e qual tipo de restauração. O que eu sei é que, assim como Neemias achou diante do rei graça, nós podemos encontrar diante do rei Jesus graça para alcançar qualquer tipo de restauração. Ele se levantou à noite com poucos homens, ele foi até a cidade de Jerusalém e ele ali começou a analisar todo o cenário, sempre com o propósito de Deus em seu coração. Aqui fica uma lição, porque a obra de reconstrução não deve ter muita gente. Nem todo mundo nós podemos contar, nem todo mundo nós podemos conversar, nem com todo mundo. Então ele foi com poucos homens, aqueles poucos homens ali, ele não revelou a ninguém o que estava no seu coração, havia um desígnio, um segredo. Não era uma obra que Deus colocou no coração dele, era um segredo que Deus tinha dado a ele, uma promessa. Então ele foi ali, ver como estava a cidade, como estavam os muros, viu a miséria, viu a dificuldade, e Deus não vai revelar aquilo que o homem consegue perceber. Ele fez uma comparação, o que era e o que é, o que foi um dia e o que estava sendo naquele momento a cidade de Jerusalém.
Ele não precisou de revelação, ele viu que estava tudo errado, estava tudo quebrado, tudo destruído, e ele decidiu, né, a partir do momento que o Senhor colocou no coração dele o desejo, disse para ele que iria com ele decidiu buscar uma restauração, reedificar aquela cidade. O que ouvindo os inimigos, né, e em especial Sanbalate, que é tipo do adversário, ele era um estrangeiro, né, se não me engano, um oromita, e o seu nome é em homenagem a uma divindade, que é o deus da lua, ou o deus da noite, né? E Sanbalate é tipo do adversário, né? Que é quem jaz nas trevas, quem reina nas trevas, que é o inimigo. Ele chama os judeus de pobres, fracos, e que o que eles tinham eram só pedras queimadas, ou seja, não servia para nada, senão para lixo. Ele desdenha, ele menospreza, ele desvaloriza, porque realmente o que eles tinham, embora fosse pouco, tinha valor. Era pouco, sim. Eles tinham muitas limitações, eles tinham muitas dificuldades ali, teriam para reconstruir a cidade, mas o pouco que eles tinham era suficiente. Deus estava dando a eles condições. E assim como o adversário tenta nas nossas vidas nos desmotivar, desvalorizar aquilo que é a bênção de Deus, aquilo que Deus está fazendo, isso é tão pouco. Isso é pouco, isso é tão frágil. Olha o ponto que ele fala, que o muro que eles estavam pensando em reconstruir, até uma raposa derrubaria. Veja, não precisava nem de muito. Até uma raposa, não precisaria nem de um exército. Então, o intuito do adversário não muda. Da mesma forma que o adversário agiu no passado, nessa situação aqui, ele age hoje. Ele tenta desmotivar, ele tenta descredibilizar, ele tenta tirar o ânimo do coração. E para ele, as pedras queimadas não tinham valor. Não tinham valor nenhum. Mas para Neemias tinha. O que são pedras queimadas? A pedra, ela não perde a sua propriedade queimada. Talvez ela perca a sua estética. Ela perde a sua beleza. Ela parece realmente, ela fica com o aspecto de algo que não pode ser mais aproveitado. Mas pode. Ela não deixa de ser pedra. Quantas vezes a nossa fé, ela já não é mais, ela não tem mais aquele aspecto, né, aquela roupagem que tinha no início, aquela fé bem vibrante. Mas não deixa de ser fé. Talvez hoje você tenha tido tanto sofrimento, tanta dificuldade, tenha passado por tantas situações difíceis que hoje a tua fé tem sido como pedra queimada. Pedra queimada. Quem passando olha hoje, talvez hoje você não seja nem sombra do que você já foi um dia. E às vezes nós não somos sombra da experiência, da fé, da comunhão que tivemos um dia. Mas ainda temos uma experiência com Deus. Mas ainda há em nós um chamado. Mas ainda recaem sobre nós promessas. A pedra não deixava de ser pedra. As pedras não deixaram de ser pedras. E elas poderiam sim e foram utilizadas para a reconstrução daquela cidade. O adversário, ele é o acusador. Talvez seja essa a maior característica, acusar. Talvez ele esteja, de alguma forma, de alguma maneira, através de alguma pessoa ou de alguma situação, querendo te confrontar a sua fé e até mesmo minimizar a sua fé. Dizer que ela não é o suficiente, que ela não tem valor. Só que essa foi a condição que Deus te deu. Limitações? Sim. Tem pouco? Sim. Mas é o suficiente. Ainda que com pouca fé, ainda que com pouco ânimo, ainda que cansado, por todas as dificuldades que você passou, Neemias também tinha muitas privações. Ele fez uma escolha. Ele poderia olhar para os obstáculos, para as dificuldades, para as impossibilidades, ele poderia olhar para o favor de Deus em cada detalhe, e ele escolheu olhar para o favor de Deus. Ele viu que a boa mão de Deus, ele diz isso, era sobre ele. Ele viu que em cada detalhe Deus abençoava ele, mesmo que coisas pequenas. E quando nós aprendemos a valorizar e sobretudo a ser grato às coisas pequenas, é o ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nós estamos prontos para receber grandes coisas.
Então ele começou ali, na simplicidade do coração. Não parou a obra. Um grande detalhe, ele não parou a obra. Mesmo quando ali convidado, de uma maneira astuta, por Sambalate, Tobias e Gesem, ele não parou a obra. Porque um homem como eu fugiria? Porque eu pararia essa obra? Não vou parar. Estou fazendo uma grande obra. Tem uma grande obra sendo feita por Deus na sua vida. Deus, mas agindo na sua vida com você. Coisa que você tem que fazer, você está fazendo. Se não está, tem que fazer. Nem tudo foi anjo abençoando, foi o Espírito Santo movendo o coração, não. Teve que bater prego, teve que carregar pedra, e Neemias meteu literalmente a mão na massa. Tem coisas que nós temos que fazer. Mas o Senhor foi com ele. O Senhor não deixou. Ele diz lá, no capítulo 4, no versículo 14, ele vira para o povo e fala: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Ele traz uma palavra de fortalecimento. Lembrai-vos do Senhor, não temais, não temais. Não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, meu irmão. Lembrai-vos do Senhor e pelejai. Continua essa obra. Continua essa obra, porque é uma obra que Deus colocou no seu coração. E ela só deve acabar. Ela só deve ser finalizada. Na verdade, você só pode parar quando ela chegar ao seu final. Quando ela for completamente concluída. Não é uma obra que vai ser abandonada. Deus não vai abandonar essa obra. Da parte dele, não. Só se você escolher abandonar. O Senhor não vai abandonar essa obra. Ele não vai te abandonar. Não tem mais. Continue, porque esse projeto vai chegar no final. Tem reconstrução. Tem restauração. Tem milagre no final. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.